Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, se você vai ver essa aula gravada lá no YouTube. Já agradeço demais, tá? Sua compreensão e a sua parceria. Pois é, vamos embora. Hoje a gente vai começar com as apresentações, tá? E o primeiro texto é o de França, Franciele, Souza, Gisele, modo de fazer, modo de ensinar, com a Brenda. Brenda Macedo. Vamos lá, Brenda? É com você. Professora, a Brenda não está presente. A Brenda não está. Então, vamos para a próxima pessoa. A Anne Lohane. Oi, professora, bom dia. Eu vou começar aqui, tá? Tá bom. No artigo das autoras França e Souza, elas contam um pouco do processo de ensino primário nas escolas públicas paraense no século XIX. Começando pelo primeiro método, que foi o ensino individual, onde as escolas eram na casa de professores ou em casa familiar. Só que esse método de ensino individual não deu muito certo, pois os alunos ficavam muito juntos com os professores e nessas casas familiares. Logo em seguida, criaram outro método que foi o monitorial, que apresentou dificuldade na sua aplicação, porque faltava recursos e os professores não tinham ainda uma guia para seguir nesse método. Com isso, logo em seguida, o Brasil ficou com o Estado Imperial e tornou em destaque a Organização Educacional Pública Paranaense, com esse destaque nas escolas. Passar, então, até o ensino simultâneo, onde esse método não teve tantos avanços. Com essas insatisfações, diversos professores enviaram cartas relatórios para o inspetor-geral sobre suas queixas, pois esse método de ensino simultâneo não tinha sido muito bem executado, pois faltava materiais, tinha número excessivo de alunos na turma, faltava recursos e os professores não tinham instrução relacionada a esse método. Com isso, o inspetor, com essas queixas, ele percebeu que esse método não era bem executado, então colocou diversos professores e foram discutir a inserção de um novo método, que foi o intuitivo, que caracteriza como aluno o centro da aprendizagem. É isso, prof. Deu uma breve geral. Muito bem, ficou bem bom mesmo. Parabéns, muito segura. Mostrou que leu o texto. Vamos que vamos. Jade? Bom dia, professora. A Anne já deu a visão geral de tudo, né? Mas eu vou dar uma complementada, então. Exato. A pesquisa delas foi realizada por meio da legislação do Paraná, dos relatórios feitos pelos presidentes e inspetores educacionais governamentais e de professores de escolas primárias. Essa pesquisa foi realizada apenas com os materiais datados de 1854 a 1889. Então, e aí usou esses três principais, né? Que foi a instrução doméstica, o método simultâneo e intuitivo. E é o método instrução doméstica, acho que ela explicou bem. Mas sobre o método simultâneo, Calma, me perdi. Foi pensado no método de instrução, porque era justamente para mudar esses quesitos, que era um processo lento, tinha pouco contato do docente-discente, que era o caso da instrução doméstica, certo? Então, o método simultâneo vai fazer uma aula com uma classe só, com vários alunos, onde vai utilizar o apoio de professores auxiliares, materiais didáticos, e aí não vai haver material didático para todo mundo, não vai ter professores auxiliares suficientes, os alunos não vão estar divididos por meio do seu grau de conhecimento, e aí por isso também não vai dar certo. E aí eles vão tentar uns métodos alternativos,
como o método João de Deus, ou tentar mesclar uns outros, se não vai dar certo. E aí vem o método intuitivo, que não vai ser regulamentado até 1889, quando foi realizada a pesquisa, mas ele vai acabar substituindo o método simultâneo na província da mesma forma. E aí é justamente isso, né? Ele trata um aluno como sujeito ativo, centro do processo de aprendizagem, vai visar uma educação por meio das experiências, por meio da observação e reflexão sobre as situações vividas, vai incentivar o aluno a buscar o seu próprio conhecimento sobre o assunto. E aí, então, instituindo esses métodos educacionais na província, eles vão visar uma padronização, um melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Vão buscar modernizar e dinamizar o tempo e o processo de instrução e os resultados educacionais da província. Ok, Jade. Lembrando que mostra conteúdo, mostra leitura, falou muito rápido, depois, né, lógico, isso não vai impactar em nada a sua nota, não. É só, assim, o meu feedback. É pensar em respirar, porque falou rápido demais, se estiver dando aula, meu Deus do céu, como é que vai ser? Tá bom, mas é que eu fico nervosa. Acho que é o nervosismo, né? Então, vamos em frente. Gente, no texto de Cruz, né? Marileia dos Santos Cruz, famílias e alunos de origem africana no Maranhão, do século XIX, nós temos Vinícius, Alisson e Beatriz. Vamos começar por Vinícius. Olá, bom dia, vocês me ouvem? Perfeitamente, Vinícius. Bom dia. Como é que você vai? Muito bem, obrigado. O nosso texto, ele é da Marileia dos Santos Cruz, como a professora falou. Ela é professora associada da Universidade Federal do Maranhão. E a pesquisa dela que a gente está investigando fala sobre as famílias e alunos de origem africana no Maranhão do século XIX. Fazendo um contexto geral da pesquisa, o principal objetivo foi investigar como se davam as dinâmicas familiares e o processo educativo em pessoas de origem africana no Maranhão do século XIX, e para isso ela investigou documentos, registros e outras passagens históricas, como inventários, certidões de casamento, de batismo. A partir daí, aliás, ela também analisou, se não me engano, frequências escolares de negros que estavam em processo de alfabetização, que tinham acesso à educação. Essa pesquisa ela tinha como objetivo o reconhecimento e a visibilidade dos negros naquela época, além de investigar as relações interpessoais, o acesso à educação, e também, de alguma forma, evidenciar inúmeros fatores e diferentes nuances que poderiam acontecer no processo de documentação das pessoas negras no Brasil daquela época. O propósito principal da pesquisa, ela parte do argumento de que essas informações elas são escassas na historiografia brasileira, e que muitas vezes naquela época os negros eles eram incapazes de integrarem uma vida social. Muitos eram vistos como irresponsáveis, carentes de instrução, algumas teorias diziam que eles tinham desenvolvimento mental rudimentar e a organização familiar era como se não existisse. A partir daí a professora ela analisou os inventários de moradores do Maranhão, dentre os quais também haviam negros alforriados, negros em liberdade. E aí, nesses documentos contavam posses de escravos, das formações de família, das propriedades imobiliárias, das adesões religiosas, além de documentos paroquiais, como batismos, casamentos, óbitos, testamentos e as frequências escolares. Daí ela quis, de alguma forma, resgatar a história da vida cotidiana dessas pessoas. Então, não tinha um foco tão acadêmico assim, era realmente investigar como eles viviam, como eles se relacionavam, como se dava a rede de apoio, tanto daqueles que estavam já em liberdade, quanto daqueles que ainda estavam sob a posse dos senhores, e também identificação de padrões sociais, que poderia também fornecer, de alguma forma, uma compreensão melhor daquela época, de como os negros estavam se assentando no estado do Maranhão, no século XIX. Vou falar alguns resultados, para não passar acima da fala de alguns colegas, senão vou falar o texto todo, mas, assim, ela pôde perceber que, enquanto condições apropriadas, os negros eles conseguiam integrar um modo de vida que reproduzia padrões culturais e sociais semelhantes aos dos brancos. Então isso meio que vinha de contraponto à visão de que os negros eram envolvidos em um mundo do crime, se eles se rebelavam, eram
culturalmente inferiores, vadios ou ociosos. E muitos desses relatos, desses documentos, eles também apontam o desejo por liberdade, a vontade ou fortalecimento dos laços familiares, das redes de apoio também, além de haver uma cobrança maior para as instituições públicas reclamando direitos nas denúncias de maus tratos e nos tratamentos injustos por parte de seus proprietários. Há passagens também que vão apontar a existência de uniões familiares entre libertos e escravos, além de libertos do mesmo senhor e outras formas de agregação familiar. Nesse sentido, o casamento entre negros ele também estava muito semelhante à adequação às normas sociais e religiosas, como os brancos costumavam fazer, porém esse fator não anulava não anulava os laços afetivos. Por exemplo, nem sempre os negros que não se casavam formalmente, oficialmente, através de documentação, eles não tinham um laço afetivo, uma vez que não era legítimo, porém existia na sociedade essa rede de apoio, esses laços afetivos. E a autora ela vai falar no texto, em algumas passagens, que esses laços afetivos muitas vezes contribuíram até para a fuga de alguns escravos, que muitas vezes eles eram abrigados na casa de parentes, de familiares e tal. E aí, um passo importante, só para finalizar minha fala, para não atropelar bastante, que eu notei no texto que chamou muito minha atenção, tem muito a ver com a pesquisa historiográfica, né? O método que a autora utiliza é justamente a historiografia, ela tenta trazer um cenário amplo com base em documentos, principalmente dessas pessoas que na época eram invisibilizadas, e ela pôde perceber que a quantidade de negros registrados era muito pequena, não porque eles não existiam na sociedade, ou nem sempre porque eles não tinham acesso, mas porque naquela época existia um chamado Estatuto da Branquitude, que quando negros atingiam uma certa ascensão social, eles se formavam, eles tinham empregos, eles tinham, de alguma forma, eles integravam a sociedade ideal daquela época, eles já não eram mais caracterizados como negros. Então, eles não tinham referência a negros em seus documentos. Mas isso não implica dizer que eles não existiam ali, que eles não passavam pelo mesmo processo antes de atingir determinada posição social. E eu achei isso engraçado, porque... Engraçado não, achei interessante, na verdade. Porque a autora ela precisou investigar isso de uma forma minuciosa, porque isso não estava ali nos textos, não estava ali nos registros que ela procurou. Ela realmente precisou analisar o contexto da época e fazer essa relação quando ela viu que a amostra dela não estava tão ampla pelo que ela sabia em relação à quantidade de negros que existiam na sociedade naquela época. E daí ela vai traçar questões sobre o casamento, sobre a família, a escolarização, sobre os registros de batismo, a própria definição do nome, do sobrenome e tudo mais. Porém, eu vou deixar para a gente discutir mais à frente para dar oportunidade dos outros colegas também falarem. Obrigado. Ok, Vinícius. Obrigada pela sua apresentação. Eu não posso deixar de falar, Vinícius, mas assim, os lapsos verbais, eles às vezes nos denunciam, né? Então, eu sei que você não queria dizer achei engraçado, né? Isso eu compreendo direitinho. O que eu vou falar aqui é só para assim, para você ficar mais atento, porque a gente tem uma dívida homérica, é uma dívida, acho que até impagável, com as nossas origens, com os nossos antepassados, principalmente com o preto, o negro. E a gente tem que ter cuidado de toda sorte, porque a linguagem é algo muito complexo, denuncia muito, denuncia muito. Então, é só essa observação mesmo, mas espero que você não leve a mal. Quero que você compreenda que esse cuidado você precisa ter, né? Porque, como educador, nós precisamos exercer um papel na sociedade que a sociedade, de modo geral, perceba que nós valorizamos a nossa história da educação, o nosso povo, a nossa origem. E o negro e o preto, que nos constitui, está no na nossa veia, né? Hoje a gente usa até o termo preto mesmo, sem nenhum tom de... Não foi o seu caso, né? Mas sim,
discriminatório, esse tipo de coisa, ok? Mas vamos seguindo, então. Bom dia. Alisson. O Vinícius falou bastante sobre o texto. Eu vou dar uma reforçada também na fala dele, porque acho que já foi bastante completa. Que ele falou que as pessoas negras, né, desprovidas de capacidade social, e realmente a autora demonstra isso no texto, fala que eles não possuíam desenvolvimento mental, que eram, vamos assim dizer, atrasados, e também ocorria bastante sobre os nomes na documentação paroquial, como registro de batismo, casamentos e óbitos, porque meio que a religião predominante era a religião católica, né? Então eles eram forçados àquela fé. E a partir do casamento, de algum registro paroquial, eles acabavam adquirindo um nome novo, uma situação nova ali, né? E esses nomes surgem a partir de traços do corpo, que eles aparecem, cor da pele, e a autora coloca essas partes no texto. Em certa parte, que coloca Bernardinho mulato, Maria Preta, ela demonstra bastante isso sobre esses documentos, né? E, e também existe o laço de sangue, né? Que acabava que eles não podiam se casar, né? Na religião católica, assim, porque casamento na época era só para quem possuía dotes, né? Mas, assim, uma classe social maior. E, mas possuía o laço de sangue, que eles se casavam com outras pessoas, tinham filhos e também saíam, como o Vinícius falou, né? Pessoas abrigavam eles em outros lugares para ter uma condição de vida melhor. E, e as pessoas que possuíam nome, como eu falei, tipo, a partir do batismo era sobre a sua cor, sobre seus traços, e as pessoas que eram, vamos assim dizer, de pele mais clara, né, que não tinham muita melanina no corpo, ou eram filhos bastardos, né, com pessoas brancas, elas possuíam sobrenomes, porque quer dizer que, vamos assim dizer, que entrou em uma nova classe, e os pardos e os crioulos tinham esses sobrenomes, que foi uma parte que a autora colocou, porque era da sua condição livre. E, e acho que deixa eu ver um momento. Calma aí, professor, que eu anotei aqui, aí eu me perdi. Ah, sim. Ela falava também que os cartórios não fazem uma pesquisa a fundo, porque a partir da documentação paroquial, dos seus traços, das suas coisas, do seu sobrenome, quando o filho era bastardo, ele não possuía o sobrenome do pai, ele não possuía o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe somente um prenome, né? Tipo, não possuía o sobrenome da mãe completo e acabava que tornou bastante dificultoso para conseguir ligar o passado deles com os seus descendentes. Portanto, é isso. Finalizo minha fala aqui, porque Ok, Alisson. Muito bem. Falou de maneira tranquila, né? Mostrou que teve ali, né, esse conhecimento do texto, acrescentou algo mais. Lembrando que o texto também, quando ele fala dessa mudança de status, né, status quo, quando ela não conseguia encontrar a mudança do sobrenome em si, geralmente colocava o lugar, lembra? Que a pessoa estava ali, radicada, e esse lugar terminava sendo sobrenome, que, como disse Vinícius, embranquecia, né, o negro. Tem uma questão, gente, muito interessante nesse texto, né? Muito interessante, né? Colocada ali para a gente refletir a condição dessa origem africana, realmente, do Maranhão, do século XIX. Beatriz, está por aí, Beatriz?
Eu? É, Tem outras Beatrizes. então, você tá... Tem um monte aqui. Mas eu quero saber se você está de família e alunos de origem africana do Maranhão do século XIX. Sou eu, professora. Então vamos, Beatriz. Tá me ouvindo? Rapidinho. Vamos, tá me escutando? Oi, professora. Tá me Oi. ouvindo? Sim, perfeitamente, querida. Vai lá. Bom, como os meus colegas já falaram um pouco sobre o texto, eu vou falar mais para o final, as considerações finais. O texto, o artigo, né, ele termina com algumas reflexões, e aí uma delas é que o elevado percentual da população do estudo, né, encontrada no Maranhão, aumentava a oportunidade de instrução dos negros. Então, os professores, os profissionais que trabalhavam na época, eles precisavam de um número elevado, né, de alunos para justificar o salário deles. E aí, como chama muita atenção é que a atribuição de nomes e de sobrenomes desses filhos de pessoas. Rapidinho, professor, que o fone aqui está me atrapalhando. Realmente, ele estava com ruídozinho mesmo. Vê se melhora aí. Vai lá. O que chama a atenção é que a atribuição melhorou. de sobrenomes está melhor? Melhorou bastante. Chama a atenção é que a atribuição de sobrenomes de filhos naturais de origem negra um dos que permitem os nomes ou sobrenomes deles sejam encontrados mais frequência é que os seus genitores, eles, como os colegas falaram, eles não confundiam, né, sobrenomes, então tinham origens assim diferentes do que a gente está acostumado a ver. E aí, devido à omissão da origem raciais nos registros matrimoniais e nas estágios de frequência escolares, constitui uma falsa impressão de que os negros libertos daquela época, eles não desfrutaram de níveis de integração. Então, eles não fizeram tanta... Como eu posso falar? Porque eu estou nervosa. Eles não desfrutaram de uma integração social que permitisse, né, a frequência deles tão mais em frequência nas aulas, e acabou que os registros matrimoniais da época, eles eram tidos assim, como se fossem... O áudio está bem comprometido, né, gente? Para vocês está ruim o áudio? Para mim parou em se fosse. Oi, professora? Não estou ouvindo nada. Oi? O áudio está ruim. O áudio. Tá me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo você. É que eu não estou conseguindo ouvir. Está ouvindo, sim. Deixa eu ver. Mais ou menos.
Assim. Não, é mais ou menos isso. A live tá ruim, tem muito barulho, né? É o local que eu tô, eu acho. Deixa eu trocar. Conclua o raciocínio. Você parou em... Mas, professora, Oi. mais ou menos isso que eu tenho para falar mesmo. Então, Beatriz, o áudio prejudicou um pouco você, mas eu para acompanhar, né, um pouco aí a sua argumentação, para mim ficou um pouco incompleta, né? Para mim parou em se fosse, aí não completou. Mas, enfim, esse texto, ele suscita muitas reflexões, né? Foi muito bem apresentado. De Souza, Rosa Fátima Souza, lições da escola primária, tá? Vamos começar com Letícia, então? Letícia Silvério. É Silvério mesmo? Letícia Silvério, é isso mesmo. Com você, Letícia. Então, vamos passar. Letícia não se encontra. Vamos para a próxima pessoa, a Gisele. Gisele da Silva. Bom dia. Bom dia. O texto ele fala sobre as lições da escola primária e o legado educacional no século XX no Brasil. O ensino primário ele teve um fim formalmente em 1971, que foi com a chegada do ensino fundamental, que na época era chamado de ensino de primeiro grau, e foi integrado em escola única de 8 anos de duração. No final do século XIX, no estado de São Paulo, os republicanos começaram a implantar o sistema de ensino público, que era considerado moderno e assim serviu de modelo e motivou a reorganização do ensino público em vários estados brasileiros. E também no estado de São Paulo, em 1893, foram criados os grupos escolares, que eram grupos que foram organizados a partir de reunião de escolas isoladas, que foram agrupadas por sua proximidade e que foram obrigados a adotar o modelo para a organização das escolas primárias, das escolas modelo na época. Em 1949 e 1950 foram reformulados os programas para as escolas que prevaleciam a orientação analítica, que tinham como orientações metodológicas excursões, hora da história, brincadeiras, jogos, exercícios variados que imaginavam a atividade da criança. E ao longo da década de 1970, os grupos escolares foram formando-se em escolas estaduais de primeiro grau e o sentido da escola primária foi redefinido na educação brasileira. Mas no ano de 1980, o fracasso do ensino de primeiro grau foi denunciado, porque tiveram alto índice de evasão e repetência em algumas séries. E assim a escola fundamental de 8 anos de duração compreende um grande desafio. É isso. Ok. Bem tranquila. Né, Gisele? Falou direitinho. Mostrou aí algumas partes relevantes das lições da escola primária. Muito bem. Vamos então para Márcia. Márcia Rejane. Bom dia, professora. Tudo bem, Márcia? Você está com a palavra, querida. Tá bom. Como a minha colega estava falando, teve implantar um novo sistema público em São Paulo, né? E com essa modernização, o papel de formação do cidadão ficou nas mãos da educação popular. Em relação às escolas modelo, esse tipo de escola formava professores em níveis técnicos.
Os grupos escolares, eles possuíam características da escola graduada, como, por exemplo, classificar os alunos por nível de conhecimento e introdução de sistema de avaliação. A escola graduada, ela servia para reunir, sistematizar e potencializar a organização escolar. Mas com essa racionalidade pedagógica começaram a surgir problemas como fracasso escolar e exclusão. Os grupos escolares eles se tornaram um modelo de escola primária e tiveram grande expansão por todo o país. Mas com esse novo modelo de escola começaram a surgir alguns problemas, como, por exemplo, a falta de vagas, carência de material didático, precariedade dos edifícios escolares, baixos salários, entre outros problemas. A orientação cívico-patriota e nacionalista era o centro da cultura popular escrita pelos grupos escolares até a década de 70. E o resto a minha colega já comentou. Ok, garota, muito bem. Muito tranquila, fala, tá bem, muito, assim, vamos dizer assim, complementar, né? Porque quando a gente está dialogando, a gente vai complementando mesmo aí o que o colega está colocando. Muito bem, então vamos para um texto que me é muito caro, texto de Diana Gonçalves Vidal, 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Questões para debate, educação e pesquisa. Camila Alves. Camila se encontra? Professora, bom dia. Eu posso começar? Você está me ouvindo? Estou, pode sim. Bom, o texto da Diana, ela começa falando a respeito sobre a comemoração dos 80 anos de manifesto, como já fica mais ou menos claro no título. E o ponto central que se dá esse texto todo é o fato da Diana se perguntar, da autora se perguntar, qual seria a atualidade do manifesto, né, na educação nos dias de hoje. E daí ela começa com uma contextualização histórica, lá em 1932, com a publicação do manifesto, né, falando sobre os principais objetivos, né, pontos do manifesto, que era a educação laica, gratuita, obrigatória, e a ideia da escola única. Além disso, também a gente tem o personagem coletivo, que por mais que a gente tivesse vários signatários, né, vários assinantes, vários participantes no manifesto, eles tinham o intuito de criar um personagem único, né, falar por uma pessoa só, né, se unir com todos por um, digamos assim. E também eles tinham em mente a desvinculação dos processos anteriores da área educacional, né? Se desvincular um pouco dessa educação tradicional que antes antecedeu, né, o manifesto. A autora também fala sobre o fato dos signatários eles estarem bastante aí entre professores e pessoas que trabalhavam nas mídias, né? Que eu acredito que tenha sido muito importante para essa viralização, para essa propagação do manifesto, né? Esse pessoal da mídia, das rádios e tudo mais. E daí a autora fala, né? O manifesto ele viveu aí uns 50 anos e daí em 1980 esse manifesto começou a ser questionado, né, pelos historiadores da época sobre esse personagem coletivo, sobre o poder explicativo desse manifesto. E com essa revisitação ao manifesto, os historiadores dessa época conseguiram ter novos caminhos e novas visões sobre esse manifesto. E durante todo esse questionamento, né, a Escola Nova começou a ganhar destaque, que daí a Camila vai falar mais a seguir sobre. Daí, voltando um pouco sobre a contextualização histórica, antes da Camila falar mais sobre a Escola Nova e a Escola Antiga, e a Escola Ativa, a autora também volta lá em 1931, onde aconteceu uma conferência para falar sobre o conceito da educação na nova política educacional, mas essa conferência, feita em 1931, ela não supriu as expectativas do pessoal lá da época. E daí, entre 1931 e 1932, ocorreu essa cisão, né, entre os católicos e os pioneiros, onde os católicos, enfim, saíram da organização, criaram sua própria organização e teve a publicação do manifesto em 1932. Em contextualização histórica, nós temos em 1930 a Nova República e Getúlio Vargas, e um pouco depois a gente tem um descontentamento
dos liberais com esse governo de Getúlio, e temos a Revolução de 1932, né? E daí essa Revolução de 1932, com esse descontentamento dos liberais com o governo de Getúlio e o Manifesto, a gente teve, né, um grande marco aí, um grande momento educacional. Em 1934, nós tivemos a Constituição de 1934, que também foi visto como uma vitória educacional imensa. E, finalizando um pouco, né, a autora fala que o manifesto ele não pode ser visto como uma reforma, né? O manifesto ele não veio e mudou totalmente o ensino na época e fez tudo virar ao avesso. O manifesto ele foi um grande passo inicial para que outras iniciativas pudessem seguir adiante, outros manifestos e outras iniciativas pudessem seguir e conseguir cada vez mais chegar a uma reforma educacional e montar o ensino que hoje a gente conhece. Daí ela conclui que o valor, a razão da comemoração do manifesto e a atualidade do manifesto, ele se dá por esse simbolismo, né? O manifesto hoje ele não pode ser aquela coisa super inovadora e atual, mas o manifesto ainda carrega hoje consigo um contexto histórico e um simbolismo de luta e de jogo político e de tentativa de renovação muito grande, né? Então ela conclui que por isso o manifesto ainda é tão comemorado e pode ainda ser muito usado, né? Como essa questão de simbolismo, de você encontrar uma razão e uma motivação para continuar ainda lutando pela educação e ver se que ponto educacional você defende e tudo mais. E daí a Camila agora vai falar um pouco mais sobre a escola nova e a escola ativa. Olá, bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia. Só uma dúvida, Lucas. Vocês se organizaram assim ou houve uma inversão de pauta natural? Sim, a gente decidiu se organizar para dividir, professora, não ficar repetitiva a nossa fala. Perfeito, tudo certo. Vamos embora. Ok, eu vou dar uma contextualização aqui e falar mais sobre a escola nova, que seria o tema central do texto também. Bem, a autora afirma que a escola nova apresentava um entrelaçamento de 3 vertentes, que seria a pedagógica, a ideológica e a política. Isso também baseado e parafraseando o autor Gonçalves Vidal. Bom, dessa maneira, então, ela diz que a escola nova representava uma pregação de natureza macropolítica. E surge, então, para ser uma educação que priorize e preze pelo protagonismo infantil e juvenil, focando em uma educação que fosse para o aluno em si e todo o seu potencial de aprendizagem. Esse seria, então, o conceito da escola nova. É importante lembrar também que a escola nova, quando ela ocorreu, foi através de financiamento público aqui no Brasil. E por que surgiu, então, esse manifesto e como aconteceu, então? Quais eram as divergências que os pioneiros tinham com o Estado para, então, escrever o manifesto e dar início à escola nova? Bom, essas divergências seriam principalmente o foco era justamente a função do Estado na organização do sistema escolar, que era evidenciando o centralismo e federalismo, a função educadora e subsidiária da escola, a dualidade do sistema versus a educação comum, que seria a escola para ricos e para pobres, e o ensino religioso e o ensino laico, que era um dos principais focos de debate também. Bom, a autora ela faz uma crítica reflexiva do que seria, então, a razão de comemorar os 80 anos do manifesto dos pioneiros da Escola Nova. E aí eu vou ler o que ela disse para parafrasear a autora. Bom, talvez a razão é fazer-nos indagar sobre qual ideal de escola defendemos, como concebemos o papel do Estado na disseminação da educação no país. Quais são os compromissos políticos que se apresentam hoje no cenário educacional e como configuramos nossas redes de solidariedade e sociabilidade nas lutas em que empreendemos. Então, eu acredito que, falando agora da pessoalidade minha, eu acredito que a autora ela coloca
justamente esse pensamento de por que comemorar os 80 anos do manifesto, porque seria para a gente avaliar quais seriam as coisas que a gente está apoiando hoje, as nossas ideologias e como nós podemos contribuir na nossa rede de apoio para mudar algumas políticas públicas e educacionais, principalmente. E aí, baseado, é lembrar também do manifesto, como ele foi importante e o que ele pode ajudar a gente hoje. Enfim, é isso. Ok, ok. Quem sabe dessa turma não saiam aí os próximos a fazerem um novo manifesto, né? Em tempos exigentes como esse que nós vivemos. Muito bem. Só para complementar, gostei muito da forma como vocês se organizaram, viu, meninos? Parabéns. Vamos, e também da apresentação de vocês, bem tranquila, centrada, focada ali no texto. O texto de Almeida, Jane Soares Almeida, Mulheres na Educação, Missão, Vocação ou Destino? A gente começa com Maria Eduarda de Paula. Vamos ver, Maria Eduarda. A professora me ouve bem? Escuto, querida. Pode falar. Então, vamos lá. Então, a feminização do magistério. Até a metade do século XIX, as mulheres elas tinham uma educação muito restrita. As que vinham de uma classe social mais alta, elas tinham sim uma educação, elas aprendiam a ler e a escrever, porém elas também aprendiam a falar italiano, a falar francês, já que a educação naquela época ela era muito mais voltada a desenvolver habilidades que as tornariam mais interessantes no mercado matrimonial. Então, elas faziam, além de aprender a ler e escrever, elas aprendiam alguns outros dotes que eles eram considerados cultos e interessantes na época, para que elas se tornassem depois boas esposas e mães. Já as moças das classes mais pobres, das classes trabalhadoras, elas dificilmente chegavam à escola. Ali no final do século XIX, a gente tem um processo bem interessante. As mulheres elas começam a tomar acesso mais à educação e serão criados os cursos normais, que são destinados à formação de professores. Nesse momento, a gente tem uma mudança de paradigma. As mulheres elas passam a frequentar a escola e a escola normal passa a ser um espaço quase que exclusivamente feminino. E a profissão de professor, que antes era algo exclusivo dos homens, ele passa a se tornar uma profissão feminina. Ali no início do século XX, era muito raro uma mulher trabalhar fora de casa. Então, essas profissões que, de alguma forma, estavam ligadas ao estereótipo maternal, ao estereótipo do cuidado, da doçura, elas eram bem aceitas, né, socialmente. E a profissão de professora, naquela época, se encaixava nisso. Então, se cria todo um estereótipo em torno de que as mulheres seriam melhores professoras, porque elas tinham um certo instinto maternal. E isso faria com que elas pudessem ensinar as crianças com muito mais paciência e amor do que um homem ensinaria. As mulheres, elas que eram professoras na época, elas tinham que manter uma certa postura à frente da sociedade que pudesse confirmar ali que elas elas poderiam ser éticas profissionalmente e tanto capacitada técnica quanto moralmente para ensinar as crianças. Então, existia ali toda uma vigilância em torno dessa figura da professora. Apesar de a partir do século XX as mulheres terem começado a ocupar massivamente o cargo de professoras, dificilmente elas ocupavam cargos que fossem de chefia, como direção e a supervisão. Esses cargos eles eram destinados aos homens. Os salários pagos para as mulheres naquela época eram bem baixos em comparação aos dos homens, né? Mesmo que eles ocupassem ali a mesma posição. Porque se entendia que naquela época as mulheres elas não eram arrimo de família, né? Elas não eram, o salário delas ali não era responsável por sustentar uma família. E é isso, professora. Muito bom. Muito bem. Falou tranquilo, falou bem. Vamos para a próxima, porque é desse mesmo texto ainda.
A Érica. Érica Olinda. Então, vamos para a próxima. A Érica não está. Vamos ver aqui quem vai falar. Ingrid e Suelen. Então, vamos para a próxima, né? Giovana Pires. Giovana Pires, estamos no texto 10. Então, é isso, gente. Vamos, a partir de agora, será para o dia 19/4. Então, a gente vai voltar para o começo. Pensar em outros assuntos. Vamos começar com a de Ellen. De Ellen, tá? Ellen, deixa eu ver se ela está aqui na lista. Não. Então, vamos para... Tem mais uma aula, né? Dia 19/4, é isso? Ou tem mais? Que a outra aula vai ser esse fechamento da disciplina, para a gente avaliar a disciplina, essas coisas assim. Não gostaria de colocar a apresentação lá. Mas, enfim. Exatamente. Hoje é que dia? Hoje é 5, 12, 19. Será assíncrona. Isso mesmo. Para vocês estudarem o texto. Fernanda Leite. Fernanda Leite, tá? Gostaria de falar sobre os jesuítas. Ela está aqui na lista de presença, né? Mas a gente nunca sabe essas internets da vida, como elas... Qualquer coisa, se Fernanda Leite, ela depois quiser falar, a gente volta para ela. Agora o livro o artigo de Gouveia, Escolarização da Criança Brasileira no século XIX, com Bruna Oliveira, Beatriz e Pamela. Rayane. Bruna Oliveira não está. Pamela também não. Oi, professora, acho que só eu tô aqui. Beatriz Santos, quem falou? A Beatriz. Beatriz Santos, vamos? Vamos. Ai, professora, eu queria a ajuda delas também, porque eu achei que elas iam vir, né? Mas enfim, vamos lá. Desculpa se tiver um barulho aqui, porque a minha rua tá bem agitada hoje. Eu vou falar sobre o texto da escolarização da criança brasileira no século XIX, da Maria Cristina Soares de Goeva, não sei pronunciar direito. Enfim, eu fiz um resumo bem breve de 2 assuntos que eu achei bem interessante. Sobre a escola no século XXI era dirigida à formação das crianças das elites. Vamos lá. A lei de obrigatoriedade escolar, ela iria definir apenas a escola elementar, que tinha duração de 2 anos, e ela era dirigida aos sujeitos entre 7 e 8 a 12 a 14 anos, e ela era obrigatória. E essa escola era focada em transmitir valores morais, como os ideais cristãos, os conhecimentos básicos da língua e aritmética, basicamente português e matemática de hoje, né? E esses conhecimentos, eles eram considerados fundamentais para garantir a moralização e a instrução das classes pobres. Então, a escola elementar, ela se tornou um espaço extremamente privilegiado, onde era basicamente a formação e o controle das camadas mais pobres da população.
E nesse caso, a criança da classe mais alta, a elite, né, ela tinha várias opções, como colégios religiosos, educação doméstica e até mesmo a opção de contratar professores particulares. E existiam muitas famílias que se recusavam a enviar os filhos para a escola primária, né, porque eles não queriam que as crianças, os filhos deles, convivessem com crianças pobres e negras. E aí eles optavam por escolas particulares. Outro ponto também que eu quero falar é sobre as famílias não se interessavam pela escolarização dos filhos. Então, as leis de obrigatoriedade, elas definiam como responsabilidade dos pais, das famílias, dos tutores, enfim, dos responsáveis, a educação dos filhos. Só que em muitas situações, os pais eles se recusavam a enviar os filhos para as escolas públicas, fazendo com que a escola elementar competisse com os colégios particulares e os tutores pagos. Então, esse era o caso das crianças de elite, né? No caso das crianças pobres, tinham muitos registros de denúncia por parte na época, né, era chamado de delegados do ensino, no século XIX, vamos lembrar, né? Por conta do não envio dos filhos à escola. Naquela época era muito comum os pais acharem, né, que a aprendizagem dos filhos não era necessária. No caso, a escrita, a leitura, porque eles pensavam que não ia dar futuro para eles. E outro ponto muito importante foi o trabalho infantil, né? No caso, ele sendo remunerado ou não. Porque em algumas épocas do ano era muito notável a ausência dessas crianças nas escolas. Isso era por causa da colheita e do plantio. Então, também tinha o caso do trabalho feminino infantil, que as meninas trabalhavam muito em casa, que elas tinham que ajudar em casa, né? E esse caso, as crianças deixavam de ir para a escola por conta de necessidade. Então, o problema não era a matrícula, porque na época tinha registros de crianças se matriculando e era assim, era classe lotada. Mas o que atrapalhava era a frequência dos alunos e a evasão escolar por conta do trabalho infantil. É isso, professora. Ficou bom, Beatriz, seu comentário, bem pontuado. É isso aí que nós esperamos. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa. Vencemos, né, com algumas ausências, os textos que já foram citados. Porém, temos outros textos, do 11 ao 16. E temos várias pessoas que estão aqui na sala, né? E talvez queiram logo apresentar, fazer o seu diálogo. Alguém gostaria de antecipar sua participação? Já que a gente tem tempo. Eu queria, professor. Então, diga seu nome, porque eu não identifiquei quem foi. Yasmin, foi? Isso, eu fui Yasmin. Yasmin, deixa eu ver qual é o seu texto, Yasmin. Você está no As Aventuras de Telêmaco, uma obra beletrista. Pronto, então pode começar, querida. Bom, Ai, como eu tô um pouco gripada, então desculpa a minha voz. O texto se chama As Aventuras de Telêmaco, uma obra baletrista no Liceu Paraibano no século XIX. Esse texto foi escrito pelas autoras Elcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva, Fabiana Sena e Girlene Marques Formiga. Esse artigo, ele traz uma discussão sobre esse livro, né, As Aventuras de Telêmaco. É um livro de romance didático. Ele foi escrito com o objetivo de ensinar o Duque de Borgonha os principais valores da época, que no caso era o século XVII. Então, os textos eles trazem um discurso com valores éticos, morais,
e também engloba vários ensinamentos políticos também. E apesar dessa obra ser bem antiga, né, do século XVII, ela foi usada ainda na formação dos jovens do século XIX, principalmente no Liceu da Paraíba. E aí, esse livro é muito interessante porque ele tem um discurso que tem base nos valores morais, né, e éticos, e eles funcionam como lições de vida para os leitores. E aí ele tem uma narrativa bem interessante. Ai, meu Deus. Ele tem uma narrativa bem interessante. E a forma como ele foi escrito tem um personagem, que ele é um mentor, e ele seria como se fosse o professor. Ele ensina o jovem Telêmaco, né? E aí esse mentor, ele tem o papel de guia e orientador, bem parecido com o papel do professor mesmo. E aí, só para fechar, porque eu acho que vai ter mais gente que vai falar desse texto, ele é uma obra francês, né? Ele servia para ensinar francês nas escolas e, além disso, trabalhar com as doutrinas da época, né? Doutrinas morais, cristãs. Então, o autor desse texto, ele era um padre. Então, esse texto, ele tem muita... Ele também serve como uma doutrina cristã. E isso, ele é um livro escrito para jovens, então ele é bem fácil de entender. E esse foi um dos motivos que ele foi usado pelo Liceu da Paraíba por tanto tempo, né? Porque ele tem uma pegada mais didática e pedagógica também. Então, Yasmin, que bom que você gostou do texto, acho fácil de entender. Muito bom mesmo, viu? Eu gostei, foi muito legal. Pela sua apresentação. Assim, nós construímos esse texto depois da tese de doutorado, que foi representação de professor, né? E é muito bom ver que, né, vocês estão aí dialogando sobre ele, que tem a ver com a história da educação, né? Muito bom mesmo. Uhum. Então, vamos em frente. Alguém mais gostaria de antecipar, como a corajosa Yasmin? Alguém que está presente, que quer falar um pouco sobre o seu texto? Ninguém mais? Pronto. Então, a gente termina hoje por aqui, né? Eu só queria dizer para vocês, né, que a forma de você vir dialogar conosco, trazer aí a sua impressão, ela vai solidificando em você o conhecimento, vai sedimentando, vai acomodando. Então, mesmo nós, assim, dentro desse período, conseguindo falar de vários textos, né, foram muitos, você se apropriou, espero que isso tenha acontecido, pelo menos, né? Você se apropriou, dentre os 16 textos, de algumas discussões, mas de um texto de modo aprofundado. E isso faz com que você tenha uma postura diferente quando você for falar desse assunto que você se aprofundou. Aí você leu, escreveu, apresentou. Pronto. O ideal agora é que você tenha um espaço com várias pessoas sobre esse assunto e você debata, você defenda, você mostre aí esse conhecimento, né? E isso vai acontecer na graduação. Vocês vão ver, né? A história da educação está presente em todo o curso. Vocês veem agora, mas sempre vai ter uma disciplina ou outra
que vai puxar questões históricas da educação brasileira. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham essa semana assíncrona para ler os outros livros, trazerem dúvidas, questionamentos depois das apresentações. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, assim nós encerramos, dizendo, vamos lá, gente. Muito obrigada por tudo, tá?